Lição 254. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uth rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Azka salatan wa atamma taslim. Wa ba'd. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لماعز بن مالك: أحق ما بلغني عنك؟ قال: وما بلغك عني؟ قال: بلغني أنك وقعت على جارية آل فلان. قال: نعم. فشهد 4 شهادات فأمر به فرجم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، والحديث أخرجه الترمذي. Estimados irmãos e irmãs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na lição de hoje vamos falar acerca da aplicação da pena pelo adultério, ou a pena do zina, a punição pela prática do zina ou pela prática do adultério. É importante mencionar, antes de mais, que para nós podermos acusarmos alguém, podemos dizer que tal fulano cometeu adultério, o Sharia preservou bastante a honra da pessoa. Não é suficiente a pessoa chegar e dizer: olha, eu vi você a cometer adultério, então a pena deve ser aplicada por adultério. Allah subhanahu wa ta'ala menciona no Coran: para a aplicação da pena do adultério, a pessoa terá que, ou por outra, os que acusam a pessoa deverão ser 4 pessoas, fidedignas, pessoas credíveis e que não são consideradas como pecadoras ou por outra mentirosas, e quando preencherem os requisitos traçados pelo Sharia, que são tantos, aí a pena poderá ser aplicada. Caso contrário, se tratará de uma falsa acusação e as pessoas serão punidas por se envolver em falsas acusações. É considerada falsa acusação por mais que a pessoa tenha visto, mas por não preencher os requisitos de 4 testemunhas e todas elas fazerem a mesma declaração sem existir congruência, aí a pena poderá ser aplicada. Caso não seja aplicada a pena à pessoa que está sendo acusada de adultério, as pessoas que acusam serão punidas como falsa acusação. Portanto, é severo, é difícil nós termos ou preenchermos os requisitos para podermos acusar alguém de adultério. O Sharia estabeleceu os princípios para preservar, para salvaguardar a honra de um muslim ou de uma muslima. Nós falamos de forma bem resumida quando estamos a falar de li'an, onde o esposo encontra a sua esposa se envolver com alguém, não tem outras testemunhas. Então, neste caso, o procedimento é diferente. Quando se tratar do esposo, do casal, os critérios mudam. Mas se for uma pessoa normal, viu outra pessoa cometer adultério, esta pessoa não tem direito de acusá-lo de adultério, porque não vai preencher os requisitos. Em contrapartida, a pessoa poderá ser punida. Allah subhanahu wa ta'ala diz: "Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda". Allah fala que devem apanhar 100 chicotadas o homem adúltero e a mulher adúltera, quando estes não forem casados. São pessoas que cometeram adultério e nunca se casaram, ou não foram casados nunca, então a pena é de 100 chicotadas. Mas se for alguém que já foi casado, cometeu adultério, então a pena é de apedrejamento à morte. Este é o princípio de Sharia, e isto não foi abrogado. A lei não foi abrogada. A recitação, os versículos foram abrogados, mas a prática prevalece. O versículo do Coran: "Ash-shaykhu wash-shaykhatu idha zanaya farjumuhuma nakala min Allah". Este é o versículo do Coran que foi abrogado a sua recitação, mas a prática ou a lei relacionada ao adultério prevalece. E o profeta sallallahu alaihi wasallam pôs em prática esta lei,
que a sua recitação em forma de Coran foi abrogado. Era importante esta introdução simplesmente para nós entendermos como funciona, não é, a questão do adultério, para acusar alguém de adultério. Por isso que o Coran menciona quando as pessoas, o grupo de hipócrita acusou a esposa do profeta sallallahu alaihi wasallam de adultério. Allah subhanahu wa ta'ala revela no Coran: "Laula ja'u alayhi bi arba'ati shuhada". Por que não trouxeram 4 testemunhas? Fa illam taf'alu, Allah subhanahu wa ta'ala diz: se eles não trouxerem, né, as 4 testemunhas, então essas pessoas serão consideradas como mentirosas perante Allah. Se você não tiver essas testemunhas, você não pode falar nem acusar a pessoa, porque não tem nada a ver contigo. Torna-se diferente quando se tratar de cônjuge, não é? Quando se tratar do esposo, como disse, o cônjuge. Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma, ele narra que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse para Ma'iz bin Malik radiallahu anhu: "Ahaqqun ma balagani anka", é verdade aquilo que me chega relacionado a ti? É verdade o que as pessoas estão a dizer a mim relacionado a ti? Qala wa ma balagaka anni. Então Ma'iz bin Malik pergunta ao profeta sallallahu alaihi wasallam: o que te chegou relacionado a mim? Então o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: chegou-me balagani annaka waqa'ta ala jariyati ali fulan. Chegou uma mensagem de que tu te envolveste sexualmente com a rapariga, ou a jária pode ser rapariga ou pode ser escrava, né? Rapariga ou escrava de tal tribo. Então Ma'iz disse que sim, eu de facto eu pratiquei este ato. Fashahida arba'a shahadat, e não só admitiu, mas sim testemunhou, prestou testemunho, ou ele afirmou consentiu e também ele prestou testemunho diante do profeta sallallahu alaihi wasallam que de facto ele havia praticado o sexo ilícito. Fa'amara bihi farujma, então o profeta sallallahu alaihi wasallam ordenou que Ma'iz fosse apedrejado. Aqui nós vamos encontrar a pena pelo adultério. A pena pelo adultério, quando se tratar de alguém casado. Esta é a pena conforme este hadith menciona, assim como o versículo que eu mencionei, que a sua recitação foi abrogada e prevalece a sua prática. No outro hadith nós vamos encontrar que o hadith foi narrado por Abu Huraira radiyallahu anhu. Ele diz que Ma'iz Aslami veio ao encontro do profeta sallallahu alaihi wasallam e disse e afirmou: o mensageiro de Allah, eu cometi adultério. Aqui nós vamos encontrar esta narração. O ponto que eu gostaria aqui de mencionar é a questão que nós temos levantado tantas vezes: fitna. As mulheres não podem ir para o masjid porque há fitna. Não pode fazer isso, aquilo, porque há fitna. Em particular, a proibição, aquilo que as pessoas fazem, proibir as mulheres ir ao masjid alegando fitna. O profeta sallallahu alaihi wasallam nunca proibiu a mulher ir para o masjid com alegação de fitna. Apesar daquele tempo também existir fitna, no tempo do profeta sallallahu alaihi wasallam as pessoas cometiam adultério, como é o caso aqui, que estamos aqui a mencionar. O Ma'iz está aqui a dizer que cometeu adultério. Tem outras narrações que nós vamos encontrar onde o sahabi cometeu adultério e a pena foi aplicada para este sahabi. Sempre existiu contato homem e mulher, os sahabas de facto precaviam isso, mas existiam situações em que um sahabi podia escorregar ao ponto de cometer adultério. Casos de gênero aconteciam. Em nenhum momento o profeta sallallahu alaihi wasallam fez mudar ou introduziu uma postura diferente onde as mulheres não podiam ir para o masjid com a hipótese ou possibilidade de se cometer adultério. O profeta sallallahu alaihi wasallam não fez isso. Portanto, este hadith, dando continuidade, Ma'iz bin Malik veio ter com o profeta, aliás, este é outro sahabi, outra passagem, primeiro Ma'iz bin Malik, agora Ma'iz Aslami. Outros dizem que se trata do mesmo incidente, o sahabi Ma'iz bin Malik Aslami
que me parece esta narração mais correta. Então, Ma'iz al-Aslami veio ter o profeta sallallahu alaihi wasallam e afirmou que ele cometeu adultério. Então, o profeta sallallahu alaihi wasallam desdenhou dele. E ele veio noutra direção, do outro lado. O profeta sallallahu alaihi wasallam, ao ouvir a afirmação dele que ele cometeu adultério, o profeta sallallahu alaihi wasallam desdenhou, não prestou atenção. Ele veio do outro lado ainda e disse ao profeta sallallahu alaihi wasallam: eu cometi adultério. O profeta sallallahu alaihi wasallam, quando ele fez esta afirmação pela quarta vez, o profeta sallallahu alaihi wasallam ordenou que fosse levado para uma zona de pedras e ele foi apedrejado neste lugar que era fora de Medina. Mas o hadith menciona quando ele sentiu a dor das pedras sobre ele, então ele começou a fugir, até que passou por um indivíduo que tinha maxilares de um camelo e este indivíduo bateu a este sahabi Ma'iz al-Aslami com esses maxilares do camelo, até que ele caiu e as pessoas começaram a bater nele até que ele sucumbiu, até que ele perdeu a vida. E isto foi mencionado ao profeta sallallahu alaihi wasallam, de que ele fugiu quando ele começou a sentir dor das pedras, quando as pedras começaram a lhe atingir, até que ele, quando ele pressentiu que estava a morrer por causa desta situação, então ele esteve a fugir. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: "Fahalla taraktumuhu?" Por que não lhe deixaram? Ele está a fugir, quer dizer que ele está a recuar naquela afirmação que ele fez, ou ele se arrependeu daquilo que fez. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: por que vocês não deixaram de apedrejá-lo? Nota a narração, o profeta sallallahu alaihi wasallam perguntou a ele, por acaso, quando ele diz que ele cometeu zina, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse, esse é o hadith de Jabir bin Abdullah, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: por acaso tu sofres de algum problema psicológico? Você está louco? Você está louco? Está a fazer esse tipo de afirmação? Você está louco? Ele disse: não, profeta de Allah. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: tu és casado? Ele disse que sim. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam ordenou que ele fosse levado ao Musalla e ele foi apedrejado. Musalla é o lugar, campo aberto, como os hadiths mencionam, onde se fazia Salat al-Eid, um campo aberto. E o hadith termina da mesma forma, que este indivíduo faleceu. E numa narração vem que o profeta sallallahu alaihi wasallam não fez salat janaza para este sahabi. E de acordo com outra narração do Bukhari, vem que o profeta sallallahu alaihi wasallam fez salat janaza para ele. Portanto, a resposta, parecer existir aqui controvérsia, duas posições diferentes, a resposta é que o profeta sallallahu alaihi wasallam não fez o salat janaza para ele, de acordo com a narração que diz não fez salat. O profeta sallallahu alaihi wasallam, conforme esse hadith do Tirmidhi, o profeta não fez salat janaza para ele no momento em que ele foi apedrejado, mas sim fez o salat janaza no segundo dia, ao ponto de Umar radiallahu anhu ter dito ao profeta sallallahu alaihi wasallam: atusalli alayhi wa qad zanat? O profeta de Allah, tu estás a fazer salat janaza para ele enquanto ele cometeu adultério? Então o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: laqad taba tawbatan law qusimat bayna sab'ina lawasi'atuhum. Ele fez tanto tauba, ele arrependeu-se tanto pelo pecado que ele cometeu. Se este arrependimento fosse distribuído a 70 pessoas, este arrependimento seria suficiente para que essas 70 pessoas fossem perdoadas. Portanto, aqui nós podemos ver que há uma penalização, há uma pena. E por admitirmos esta pena, por admitirmos um ato do gênero como o adultério, há esta aplicação desta pena. O que nós podíamos alertar aqui, em primeiro lugar, que nós não estamos no Estado Islâmico e não é suficiente para nós irmos testemunhar por alguém que cometeu adultério para que a pena seja aplicada, ou que, se tratar de um casado, pessoa que já foi casada, a pena de morte. Não estamos no Estado Islâmico, estas regras de facto aplicam-se. No Estado Islâmico, no governo islâmico, nos países que nós vivemos, não existem este tipo de lei, portanto, não tem como nós pormos em prática, sob risco de nós sofrermos outras penalizações ao querer aplicar regras do gênero. Portanto, o que pode ficar aqui como lição é
todo aquele que quiser praticar este pecado deverá pensar que a pena disso é grave. Se você estivesse no Estado Islâmico, você teria pena, mereceria a pena de morte. Então ninguém estaria pronto a perder a sua vida por um pecado do gênero. Um prazer que a pessoa iria ter por alguns minutos. Portanto, este é o primeiro ponto. Segundo aspecto é a pessoa não pode divulgar, não é, quando ele cometer o pecado do gênero. Não pode divulgar, porque por além de ser pecado, Allah fica tão furioso com a pessoa que divulga aquilo que ele faz com a sua parceira durante a noite. Quando se trata de mulher, de tua própria esposa, você não pode divulgar. Você não pode ir falar para teus amigos, as pessoas próximas, eu fiz isso e aquilo com a minha esposa, fiz esta posição, aquela posição, foi tanto tempo. Você não pode revelar este tipo de assunto, porque Allah subhanahu wa ta'ala fica tão chateado com o indivíduo que faz isso, não é? Tendo a esposa halal. O que falar daquele que transgride, desobedece a Allah, comete adultério e depois tem de se orgulhar por ter praticado este pecado. Portanto, é importante nós refletirmos sempre que não podemos nos aproximar a este tipo de pecado, conforme o Corão menciona: وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً. Não aproximais o adultério, porque é um péssimo exemplo. Refletirmos nisso e sabermos que Allah subhanahu wa ta'ala está de olho em nós, em tudo que nós praticamos e a todo momento que nós praticamos a tal transgressão ou desobediência. Que Allah subhanahu wa ta'ala conduza-nos à retidão. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk.